A escola dominical, a EBIR, tem por excelência. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta hoje, J. Silva, se vocês desejarem. Amados, é um prazer muito grande, extraordinário estar de volta aqui no nosso canal EBD Adelvo, literalmente para mais uma lição. Desde já eu quero tecer meus agradecimentos aqui ao Deus Todo-Poderoso que me concedeu mais uma oportunidade de agora poder dividir esse espaço com o pastor Ricardo também, nosso amigo, nosso segundo diretor, superintendente, da nossa escola bíblica dominical, onde a Deise é a nossa primeira. Então a eles um abraço, beijo no coração, obrigado porque vocês têm sido verdadeiramente amigos, companheiros, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Claro, também não posso deixar de falar das secretárias, agora são 3, beijo no coração de todas. Deus abençoe a vida de vocês. Nosso estimado pastor presidente, pastor Zé Carlos, muito obrigado também pela confiança e credibilidade. A todo o nosso ministério, de modo geral, Deus abençoe, tá? Aos nossos lindos e perfumados professores, motivos e razões pelos quais eu volto, juntamente com o pastor Ricardo, a este canal, para tecer comentários, pautas e aplicações que com certeza poderão serem utilizadas pelos senhores e pelas senhoras com toda a evidência, ou por que não dizer, com toda a propriedade, ok? Desde já então, assegurado aqui, pautado aqui, centrado aqui na última lição, tá, desse primeiro trimestre, onde a abordagem principal foi a supremacia das Escrituras. Pelo amor de Deus, diga-se de passagem, foi uma oportunidade extraordinária, tanto nós, professores, como alunos, poder estar compartilhando um pouco mais desse livro sagrado com toda a evidência. E ele diz aqui, na sua capa, a mesma inspirada, inerrante e infalível, lindo demais. Isso aqui já diz para mim que não existe livro nenhum na história da humanidade comparado à supremacia das Escrituras. Falamos isso também na primeira lição, Pois bem, toda a primeira lição nada mais é senão uma prévia de todo o conteúdo que vai ser apresentado, e toda a última lição acaba sendo a conclusão de tudo, E acabou caindo sobre a minha responsabilidade fazer a conclusão, esse fechamento dessa última lição, linda demais. Eu amei esse título aqui, Como já disse aqui várias vezes, o autor ele é muito sugestivo, os títulos são muito pessoais, isso aqui também não deixa de ser. Embora com toda a propriedade, quando a gente estuda bibliologia, a ideia é essa, a gente conhecer a Bíblia para poder ler a Bíblia, para literalmente ser educado pela Bíblia. Que coisa linda, que isso, esse é o título. A leitura da Bíblia e a educação cristã, coisa linda, Se eu pudesse tratar somente sobre esse título aqui, dividindo-o em dois, melhor, fica mais bonito, Dividindo-o em duas partes, ou em dois, como disse, a primeira nós colocaríamos a evidência somente sobre a leitura. Fala sério, pelo amor de Deus. O que isso lembra pra gente? Logo de cara, Josué 1:8. Não afaste da tua boca o livro dessa lei. Pelo amor de Deus. Ok? E, é claro, a segunda parte vai falar sobre a educação cristã. Pelo amor de Deus, isso aqui é lindo. Eu aprendo aqui já desde o início, olhando para os argumentos de Paulo em sua primeira epístola, escrevendo aos Coríntios, dizendo que Jesus, ele se tornou da parte de Deus a nossa sabedoria, a minha sabedoria, a tua sabedoria. Ou seja, a sabedoria, ao mesmo tempo, ela vai me deixar literalmente educado, centrado, responder na hora certa, só entrar no momento correto, nada de sair atropelando. O sábio não faz isso, ele espera o seu momento, ele espera a sua hora para poder agir, ok? Maravilha, mas tá bom. O nosso texto áureo diz o seguinte, olha só que coisa linda: persistes em ler, já logo de cara, persistes em ler, exortar, meu Deus do céu, e ensinar até que eu vá. Olha a declaração de Paulo a Timóteo, seu aluno, seu pupilo, seu discípulo, com toda a propriedade. Faz o seguinte, Timóteo, vai exortando o povo, e vai ensinando até que eu esteja presente com vocês.
Mas é claro, antes de você começar a exortar e antes de você começar a ensinar, primeiro você lê, primeiro você cava, primeiro você busca, primeiro você se prepara, primeiro você se condiciona para depois você fazer isso aí. Falou? A nossa verdade prática diz o seguinte: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão. Coisa linda demais com Deus. Isso é lindo, né? Pelo amor de Deus, pois é. Estou falando, o negócio aqui é bom demais. Tá? É claro que essa verdade prática aqui, né, ela acaba se tornando aquela interpretação prévia, né, do texto que está baseada aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Mas, como eu já disse para vocês aqui, tá, insiste, persiste, né? Vem de persistência, vem de persistir, de insistir, de continuar. Não é uma coisa simples, corriqueira, de vez em quando eu faço, não, persiste. Essa mesma alusão eu até já citei em relação a Josué: não afastes da tua boca. É isso que a Bíblia nos exorta, né? Nos ensina literalmente a fazermos. E diga-se de passagem, estudá-la é muito importante, porque a mesma vai nos ajudar literalmente no fortalecimento da fé e nessa comunhão que temos com Deus. A nossa leitura diária, senhoras e senhores, está pautada aqui de segunda a sábado, dentro das referências citadas por ele. A primeira delas, na segunda, ele coloca aqui, segunda epístola, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, diz assim: o estudo da Bíblia deve instruir o crente. Olha que coisa linda, né? O estudo da Bíblia deve instruir o crente. Instruir vem de instrução. Tá? Literalmente, instruir é ensinar, é condicionar, é adestrar. Literalmente, coisa linda demais. Tá? Instruir o crente é o quê? Aí ele continua dizendo: a expor e corrigir o erro. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. O que isso me lembra? Isso me lembra que eu tenho que me apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que me envergonhar, ou não tem do que me envergonhar. Coisa linda, né? Vamos lá, deixa eu ir para a segunda. Na terça ele coloca aqui a primeira epístola, segundo São Pedro, capítulo 1, versículo 25, dizendo que a Bíblia é a fonte, coisa linda, de autoridade permanente, supremacia das Escrituras, inspirada, inerrante e infalível. É isso, olha só. É a fonte de autoridade permanente. Sabe o que isso está dizendo para mim? Que eu não preciso correr atrás de outra fonte. Não preciso buscar em outro livro. Pelo amor de Deus, que isso? Não. Algumas seitas e religiões, em um tempo, ainda dentro do nosso tempo, claro, se apropriaram de seus próprios conhecimentos, das suas próprias axiologias, e acabaram levando muita gente ao declínio espiritual, quando não à morte. Por quê? Se ausentaram da doutrina e se deixaram levar por falácias. E, diga-se de passagem, né? Na lição da semana passada, tá? Com toda a propriedade, a gente fala um pouco sobre isso, sobre os gnósticos que estavam lá entrando dentro da igreja primitiva para bagunçar o conceito do ensinamento pautado, deixado por Paulo. Tanto é que na primeira epístola que ele redige aos crentes de Corinto, ele não redige apenas simplesmente porque sentiu vontade de escrever, mas porque ele recebeu uma reclamação fortíssima da família de Cloto. E olha, após receber essa informação, essa reclamação, ele resolve então redigir, mostrando para aquele povo lá, a comunidade de Corinto, tá, que o que eles estavam fazendo estava totalmente errado. Eles eram crentes, tá? Eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, e eles não poderiam deixar simplesmente Jesus de fora e ficar numa briguinha pessoal por causa de partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ah, pelo amor de Deus. Até parece que a gente vive isso hoje em dia também, literalmente, pelo amor de Deus. Ah, eu sou do pastor Francisco, eu sou do pastor Zé Carlos. É mais ou menos assim. Tem sim. Não tô, isso aqui estou usando como exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá?
Eu respeito meu pastor, eu sei que ele me respeita também, pelo amor de Deus, não tem esse negócio aqui não, gente. É apenas uma forma de exemplificar o que eu estou querendo dizer, pautado no que acontecia lá, tá bom? Pelo amor de Deus, não me interpreta mal não, Jesus, dá até medo disso. Vamos lá, continuando aqui, na quarta ele usa Mateus, capítulo de número 28, se você preferir a formalidade, tá? Ele usa São Mateus, capítulo de número 28, versículos de número 19 e 20, coisa linda demais. O que a gente encontra dentro desses dois versículos, pastor? A gente encontra uma ordem do Cristo com toda a propriedade ao seu colegiado apostólico, tendo a incumbência de levar a palavra, de ensinar. Ah, meu Deus do céu, deixa eu ler a pauta dele. A Bíblia nos ordena a evangelizar e a ensinar. Pegou? Lindo demais. Quinta, ele usa Salmo de número 1, versículo 2. O cristão deve ler diariamente a Bíblia. Esse versículo de número 2 do Salmo 1 é uma coisa extraordinária e eu amo de paixão. Pelo amor de Deus. Que é isso? Vamos lá, não prende, meu Deus. Efésios capítulo 4, versículo 13 para sexta-feira. Descrição: a leitura da Bíblia, diz ele, conduz o crente a tornar-se parecido com Cristo. Coisa linda demais. Olha só, levar o cristão a se parecer com Cristo. É lindo, né? Pelo amor de Deus. A estatura de varão aprovado, perfeito. É lindo. Vamos lá, no sábado, para a gente fechar, ele usa aqui João capítulo 14, versículo 26, pelo amor de Deus, o Espírito Santo abre o entendimento para a compreensão da Bíblia. Claro, se ele foi o autor que inspirou homens a redigirem, né, mulheres dentro do contexto Bíblia, a serem usadas e usados por Deus, fala sério, pelo amor de Deus, é Ele mesmo quem dá a interpretação. E uma coisa importante, a Bíblia é o único livro na história da humanidade que quando você lê, o autor está presente. E aí você aproveita, já que ele está presente, quando você está lendo o livro dele, você aproveita para perguntar: oh meu Deus, isso é lindo demais, é o único livro na história de todo o conteúdo humano e não se compara em momento algum a nada nesse mundo, porque é o único livro que traz a presença do autor no momento que você está lendo, e aí você pode tirar suas dúvidas com toda a propriedade que ele está perto. Pegou? Isso é lindo, né? Bom, fechou aqui então a nossa leitura diária e a gente parte para a nossa leitura bíblica em classe. Bom, finalmente nós temos uma leitura bíblica em classe com apenas uma referência bíblica. Pois é, mas mesmo assim ela está grandinha. Mas vamos lá. Primeira carta, segundo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 6 a 16. Vamos lá. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro, tá? Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Coisa linda, né? Instrução linda essa aqui, que Paulo deu a Timóteo, e ele vai dizer: propondo estas coisas, levando essas coisas, apresentando essas coisas aos irmãos, aos crentes, tá? Você vai ser um bom ministro. Eles vão te ver como um bom trabalhador, pelo amor de Deus, como alguém que está literalmente focado pelo Cristo. Isso é lindo demais, tá? E mais ainda ele diz criado, né? Criado com as palavras da fé. Porque você foi instruído com palavras verdadeiras, alceiras, concretas. Você foi ensinado literalmente dentro da boa doutrina. Então, já que você mostra para eles, mostre literalmente o que você aprendeu e o que você tem seguido. Olha só, é muito fácil, né?
mandar as pessoas fazerem, mandar as pessoas obedecerem, mandar as pessoas lerem, mandar as pessoas estudarem, e você mesmo não estuda, você mesmo não cala, você mesmo não corre atrás, você mesmo não apresenta nada disso. Gente, pelo amor de Deus, eu fico indignado com essas coisas. Aí quando a gente fala, vai para o seminário, reclama, tem preguiça, não quer ir para o seminário aprender. Para a escola dominical nem vai, nem aparece, e quando aparece, não consegue nem ficar 20 minutos, já sai, dá faniquito, sei lá, vai embora, não fica, não vem para a escola dominical, tá? Não se matricula no seminário e quer ensinar os outros. Tu tem autoridade para ensinar o quê, rapaz? Vai estudar, falei, pelo amor de Deus, toma vergonha nessa cara. Vai estudar, vai para o seminário, vai para a escola dominical, estuda a lição, corre atrás, tem dúvida, pergunta. Isso aqui é para isso. Não é para ficar ensinando lorota nem besteira não. O que eu acho, o que eu penso. Pelo amor de Deus, né? Eu fico indignado com essas coisas, meu. Não me chama para assistir tua aula não, se tu não se preparou, não correu atrás. Não me chama não, que tu vai arrumar problema. Já estou avisando o homem. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Ela ficou nervoso. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. São uns crentes que você fala de escola dominical com eles, não querem. Você fala de seminário, que dia? Segunda-feira, um dia. Aqui aplaudir aqueles irmãos que vai lá para o outro seminário lá e estuda a semana inteira. Poxa, o cara só um dia, o cara não quer. Foge, vem, matricula e não vem mais. Falei. Quero saber se vai doer não, meu querido. Se a carapuça serviu, bota ela, tá bom? Bota ela, pelo amor de Deus. Falei, tô falando, deixa eu voltar para cá. Tá nervoso? Tô nervoso não, é realidade, Isso aqui significa que eu estou preocupado com a tua vida. Isso aqui significa que estou zelando pela tua vida. Isso aqui significa que eu estou me importando com você, é isso. Não estou aqui para passar na tua cara, não. Estou aqui para dizer para você que por meio disso eu me preocupo com você. Eu quero que você seja bom, eu quero que você seja aplicado, eu quero que você seja o melhor, eu quero que você seja melhor do que eu, melhor que qualquer um, eu quero que você seja bom, literalmente. Então, bota aí a mãozinha na consciência, vai lá para o seminário, vai estudar, por favor. Bom, vai estudar, vai lá para a escola dominical, frequenta de vez em quando, pelo amor de Deus, nem de vez em quando tu vai. Deixa eu ficar quieto, vamos lá. Estou falando, puxou a leitura. Eu não vou nem terminar essa leitura, né? Já viu, né? Só um versículo já fez isso, imagina se eu continuar o resto, né? Então fiquem à vontade, tá bom? Não estou aqui menosprezando a leitura, pelo contrário, mas o primeiro versículo, propondo essas coisas, o último versículo, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos crentes que te ouvem. Olha só que coisa linda, pelo amor de Deus. Confirma tudo que eu já falei aqui. Pelo amor de Deus. Que é isso, gente? Olha só. Como é que eu vou ter cuidado de mim mesmo se eu não invisto em mim? Se eu não me preocupo em crescer? Se eu não me preocupo em valorizar o aprendizado? Bom, plano de aula do autor. Bom, o plano de aula do autor eu tomei a liberdade de colocar como meu comentário, tá? O autor coloca logo aqui no início do seu plano de aula, eu estou com uma pauta aqui para apresentar para vocês, porque o título da lição, ele é sugestivo. Como assim? Olha só, leitura, insistes em ler. Educação, são duas pautas importantíssimas. Eu estou com ela aqui, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. O autor diz que nessa lição, tá, o objetivo dela é mostrar a importância da Bíblia como ferramenta de ensino, pelo amor de Deus, como ferramenta de ensino, como ferramenta de aprendizagem para a vida. Olha o que a Bíblia é, meu querido.
E essa lição mostra, evidencia, tá, que ela é a nossa ferramenta, tanto para ensino quanto para aprendizado. Meu Deus do céu. E o que eu aprendo, pastor? Como praticá-la, tá? Como praticá-la, como usá-la com toda a propriedade. Mas eu só vou alcançar isso se eu não deixar de lado, eu só vou alcançar isso se eu não deixar de lado. Volto para o versículo, vamos lá. Persistes em ler. Persistes em ler. Se eu não deixar de lado a leitura. Ok? O autor coloca até mais aqui, por isso, mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras. Ler é importante, pastor? É. Essa mesma declaração feita aqui, tá, por Pedro, foi Deus quem disse para Josué, como eu já disse várias vezes aqui no capítulo 1, versículo 8, persistes em ler. Tá, lá ele diz o seguinte: não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Lindo demais. Por que esses ensinamentos são importantes para mim, pastor? Para me condicionar, para literalmente me condicionar, me preparar, me deixar apto, me deixar instruído, tá? Meu Deus do céu, de maneiras que eu não tenha do que me envergonhar, aprender as Sagradas Escrituras para que eu me torne um defensor da minha fé dentro do seu conteúdo, pelo amor de Deus. Tá? O termo redarguir que ele cita aqui, tá? Ele diz o seguinte: para redarguir, para corrigir, para nos instruir em toda a justiça, em toda a justiça, pelo amor de Deus. Instruir, ensinar, redarguir, defender, lute, pelo amor de Deus. Aqui, tá? Pastor, valorize a escola dominical, tá bom? Valorize. Por que, pastor? Valorize a escola dominical. Tá? É um dos maiores seminários principais para aqueles que não podem entrar no seminário, literalmente. Tá bom? Então, a escola dominical é importante demais. Os cultos de ensinamento são importantes. São 2 momentos dentro da casa do Senhor que os crentes não deveriam faltar, mas misericórdia, são os que mais faltam. Escola dominical e culto de ensinamento. Culto de ensinamento, você se esmera, traz um conhecimento assustador para dar para eles não vêm, não querem. Escola dominical, você se esmera, luta, vai para levar um conhecimento pautado, centrado, eles não vêm. Mas chega de noite, quer fazer a apresentação, chega de noite, quer fazer o show, chega de noite, quer pegar a palavra e quer exortar todo mundo. Ah, vai, sai para lá, pelo amor de Deus. Ué, fazer o que, né? Bom, objetivos da lição: frisar que o crente precisa estudar a Bíblia. Simples assim. Evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão do seu conteúdo. Ai, Jesus, isso é lindo demais. Enfatizar a importância da escola dominical, tá? Para todo cristão, e explicar que a leitura da Bíblia, diz ele, deve ser uma disciplina diária. Meu Deus do céu, o que é isso? Bom, uma motivação que ele coloca aqui: Deus, olha só, se revela gloriosamente através das Escrituras. Deus se revela gloriosamente através disso aqui. Lindo demais, pelo amor de Deus. Eu amo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Coisa linda demais.
e o Espírito Santo pairando sobre as águas. Coisa linda, né? Isso é extraordinário, gente. Que leitura é essa? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Coisa linda, né? Fala sério. A luz coloca as trevas no seu devido lugar. A luz traz à tona a revelação daquilo que estava oculto, escondido nas trevas, na escuridão. Então, a Bíblia, com toda a propriedade, sendo lida, estudada, pesquisada, sabe? O que ela me proporciona, pastor? Luz na escuridão. Porque ela me ensina que nós fomos transportados do reino das trevas para a gloriosa luz do Cristo, com toda a evidência do seu reino, da sua glória. Enfim, finalmente a gente fecha esse comentário do plano. Aí chega literalmente aqui na introdução, tá? Primeira pauta de apresentação da introdução, o autor fala sobre a educação cristã. Tá? A educação cristã, pauta principal aqui que ele apresenta para a gente, tá? Tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. Bom, a educação cristã vai tratar literalmente do caráter cristão, vai tratar literalmente da tua moral, da tua ética, do teu modo de viver e teu comportamento até. Então, com toda a propriedade, essa formação espiritual acaba sendo avultada pelo conteúdo Bíblia, pelo amor de Deus. Ele diz ainda que a escola dominical, dentre outros, coisa linda isso aqui, é uma agência educadora no contexto da igreja. A Bíblia é importante para a minha educação cristã espiritual, pastor? A escola dominical é importante também? Eu disse aqui que é o maior seminário inicial para aqueles que entram, tá? É o maior colégio, literalmente, de discipulado que existe dentro da igreja. Tá? Formação de caráter, formação de conduta, comportamento, tudo isso você aprende na escola dominical, porque a mesma tem como base a Bíblia Sagrada. Que é isso, Jesus? Isso é lindo demais, é extraordinário, meu Deus do céu. Aqui ele diz que a fonte é essa. Literalmente, pegou? Maravilha. Bom, preciso dizer que ela é suprema, que ela é infalível, que ela é inerrante. Preciso mais, né? Eu já sei que ela é, você também já sabe. Tópico de número 1. A Bíblia é o livro texto, olha só, é o livro texto da escola dominical. É o livro contextual, né? Para ser mais exato, né? Não é apenas um livro texto, é um livro contextual. Há uma série de contextos aqui que compõem literalmente cada um dos livros apresentados com toda a evidência. Então, a Bíblia é o livro contextual. Porque contextual é muito mais abrangente, né? Vai levar a gente literalmente para dentro dos livros inseridos dentro da mesma com toda a evidência. Então, para mim, a Bíblia é o livro contextual da escola dominical, tá bom? Até porque ninguém forma currículo com um versículo, tá bom? Mas com um contexto apresentado com toda a propriedade. Pega a visão, vem comigo. O primeiro ponto ou subtópico, ele coloca aqui o currículo adotado. Olha o que ele diz aqui, a escola dominical, ED, é por excelência o ensino bíblico. Calma aí. A escola dominical, a ED, tem por excelência, tem por obrigação, tem por importância o ensino bíblico. Fica melhor, não é? Por quê? Vendo por este ângulo, eu posso dizer que as revistas elas contribuem, pois integram esse currículo de formação do aluno, tá? Do estudante da Bíblia com toda a propriedade. Isso é lindo demais, ok? E, claro, escola dominical não tem outro livro, tá?
Não tem livro de Cipriano aqui, não tem livro de religião A, religião... Tem não, só tem a Bíblia como fonte, como base, tá? Para todo o ensino e aprendizado, literalmente. Ele continua dizendo que o currículo é tá? Preserva com toda a propriedade, olha só, tá? A supremacia das Escrituras. Conserva, pastor? Conserva. Conserva a supremacia das Escrituras. Ele diz aqui, preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Pegou? Pois é isso, tá aqui. Lindo demais, pelo amor de Deus. Tá? Bom, ele deixa até uma orientação aqui para os professores, né? Em vista disso, olha o que ele diz, serve pra gente. As doutrinas bíblicas, senhoras e senhores, reproduzidas por material didático, tá? Servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Que material didático é esse logo de início? São as revistinhas. É claro que existem aqueles professores que levam para a sala de aula mapas, fazem gráfico, faz não sei o que, faz apresentação, tudo para valorizar mais ainda o ensino cristão baseado, pautado, centrado nas Escrituras. A revista até orienta. Nós estamos aí no plano de aula, eu estou dando essas deixas, com toda a evidência, é lindo demais. Para quê, pastor? Para que, através do ensinamento apresentado, o cristão possa desenvolver um caráter literalmente santo e uma formação extraordinária, sem falar em uma educação finíssima. Extraordinário, né? E ele até coloca aqui para a gente fechar o pacote dizendo que o conteúdo dentro da escola bíblica dominical e, é claro, na Bíblia Sagrada, tá, expressam a ortodoxia, tá, professada pelas Assembleias de Deus. Isso é lindo demais. Estamos seguros, estamos pautados, estamos centrados nas Escrituras, tá bom? E é claro, fechando o pacote, ele vai dizer que literalmente isto é o antídoto que a igreja tem contra as falsas heresias, os falsos ensinamentos que tendem a querer entrar no nosso meio e querer bagunçar a nossa vida, assim como lá na igreja primitiva tentaram entrar e bagunçar o contexto. Mas Paulo estava lá para defender os crentes da Galácia, estava lá para lutar pelos crentes de Éfeso, estava lá para mostrar para a igreja de Corinto que eles estavam totalmente errados quando se dividiam em partido e quando levavam seus irmãos aos litígios e, claro, as práticas, tá, de perversões, literalmente. Então, o que a Bíblia faz? Ela nos ensina e cria antídoto, literalmente, contra tudo aquilo que possa me afetar, possa me prejudicar, possa te prejudicar, possa te afetar com toda a propriedade. Meu Deus do céu. Número 2, a prática pedagógica. Olha só. Ele diz aqui o seguinte, no contexto da escola dominical é muito importante observar a metodologia, tá? Bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Bom, existem professores, eu até já falei aqui, que trazem o seu material, faz aquele cunho de metodologia prática, tudo para facilitar ao aluno o aprendizado, claro, levar o aluno a um aprendizado mais prático, né? E isso é muito importante, porque são as metodologias aplicadas que irão ajudar o aluno a compreender literalmente o que está sendo passado. Existem aqueles que conseguem pegar com uma facilidade, existem aqueles que têm uma dificuldade para poder pegar os ensinos. E aí é necessário você utilizar algumas práticas, tá? Então fique à vontade para Deus te usar dentro da sala de aula, seja com representações, seja com alegorias, seja com o que for. Tudo que você puder apresentar para que o aluno possa realmente absorver a lição, faça. Falou? Deixa Deus te usar. Bom, isso é muito importante. Ele diz ainda, desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente. Olha só,
o texto bíblico, referencial permanente. Essa citação dele aqui me faz entender o primeiro tópico, né? A Bíblia é um livro-texto. Ele coloca aqui dizendo que é indispensável que o texto bíblico, tá, seja o referencial. É indispensável que tanto o texto, o contexto, tá, e eu digo mais ainda, e a própria Bíblia com toda a evidência, que seja indispensável. Pastor, o que foi? Mas quando o senhor lê lá na leitura bíblica em classe, dependendo do tamanho, o senhor não lê. Então o senhor está mantendo ela fora? Não, não estou mantendo fora. Vocês viram o que aconteceu em 2 versículos que eu li, né? Eu oriento, tá, para que na sala, às vezes, os professores não façam a leitura por conta disso. Mas isso aqui não é dizer que está menosprezando, deixando a Bíblia de lado. Pelo contrário, é porque ler versículo chama a gente para interpretar. E aí você vai aplicar toda a lição ali na leitura, quando chegar no contexto da lição, você vai ficar repetindo o assunto e a aula pode até se tornar maçante. Então, para evitar isso, é por isso que eu faço isso. Quando não faço a leitura, às vezes faço um breve comentário bem sucinto, para não ficar preso, tá? Não estou desvalorizando, pelo contrário, eu estou valorizando. Tá? E é por valorizar que eu tomo essa atitude. É por me importar literalmente que eu faço isso. Para ganhar tempo, para poder passar para vocês aqui materiais que realmente, tá, chamem a nossa atenção. Tá bom? Então não estou desprezando a leitura, pelo contrário. Até porque a mesma já lida com toda a evidência, a gente sabe disso, a gente reverencia isso no momento em que está se começando as escolas dominicais por aí. Aquela reverência à palavra é fundamental. Pega a visão, vem comigo. Deixa eu terminar aqui. Tá? Então é indispensável que o texto e o contexto, tá, é indispensável deixar eles de fora, não tem como. Tá? É o mesmo que você ouvir uma pregação onde o cara fala 40, 50 minutos, 1 hora sem usar o nome de Jesus. Tornou-se uma pregação de autoajuda. Tá? Não que Jesus aparecendo ali não deixe de ser, mas é o mesmo que você fazer uma preleção se esquecendo de Jesus. Não tem como, gente. Jesus tem que entrar na mensagem, não tem jeito. Ele tem que entrar lá, ele tem que ter uma participação, a mensagem é dele, ele é o foco, ele é o objetivo, ele é o agente de salvação. Ah, pelo amor de Deus, ele não pode ficar fora não. Quem salva é ele, quem liberta é ele, quem cura é ele, quem faz é ele, quem manifesta é ele, quem faz acontecer é ele. Então ele tem que ficar dentro, Jesus não pode ficar fora. Tá? Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar. Uau! Meu Deus do céu. Eles aqui, prática pedagógica. Exato, né? Pois é. Deixa eu continuar. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado, tá? A transferência do conhecimento. Mas, sobretudo, não deve ser limitado. Pelo amor de Deus. Olha só. O ensino não pode ser limitado. A transferência de conhecimento, pelo amor de Deus, deve ser respeitada pelo professor, deve ser absorvida pelo aluno. Pega isso, eu ensino, eu transfiro conhecimento, tá? E o receptor recebe e guarda com ele o que aprendeu, pelo amor de Deus. Mas, sobretudo, diz ele, o estudo, olha só, das verdades reveladas devem, digo eu, instruir, expor e corrigir os erros, diz ele, com toda a propriedade. Ok? Então, a transferência desse conhecimento, o ensinamento bíblico tem como objetivo instruir, condicionar, tá? Expor o que está fora, que é o erro, o pecado, e trazer correção, literalmente. Pelo amor de Deus, isso é lindo. Por que eu tenho que ensinar é isso? Tá? A fim de quê, pastor? A fim de produzir uma transformação, diz ele, verdadeira na velha natureza, levando a mesma a usufruir de uma nova
através do conhecimento centrado, pautado nas Escrituras. Então, a ED, Escola Dominical, diz ele, tem o papel de cumprir, tá? De forma clássica com a educação dos cristãos. Falou? Fazendo os mesmos se tornarem perceptíveis e acessíveis ao conteúdo da Bíblia com toda a propriedade. Continue, vamos lá, número 3. O subtópico de número 3 diz-nos aqui o padrão ético e moral. Vamos lá, nós temos 3 observações. Padrão, nós temos ética e nós temos moral. O que é o padrão? O padrão é aquilo que vai ser apresentado, é aquilo que é o modelo a ser visto, tá? E observado com toda a propriedade. Tá? A ética é aquilo que vai ser alterado dependendo do padrão apresentado, tá? Assim como também a moral vai sofrer mudanças mediante o padrão do que está sendo apresentado. Pegou a visão? Ele então aqui diz o seguinte, que a principal fundamentação, tá, para essa ética e para essa moralidade é justamente tá, a formação, tá, o ensinamento transmitido através da Bíblia Sagrada e, é claro, adotado pela escola dominical. Ele coloca aqui dizendo que o texto bíblico, tá, é divinamente inspirado. O contexto Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia é divinamente inspirada, pelo amor de Deus. E, claro, sendo a mesma totalmente inspirada, divinamente inspirada, ela permanece inalterada. Tá? Permanece inalterada. Coloca os valores cristãos, tá, como valores permanentes. Coisa linda demais. Tá? E aí, observando a pauta do autor, a gente descobre que a palavra de Deus não pode ser, tá, relativizada, é tudo relativo, não. A palavra de Deus não pode entrar dentro desse cunho de relativismo, é tudo relativo, tá? Gênesis é lenda, não existe. Jó também não existe, é lenda. Relatividade das coisas, tá? Desprioriza, descaracteriza, tá? Um livro que não pode ser descaracterizado, um livro que não é comparado a nenhum outro na história da humanidade. Lindo demais, pelo amor de Deus. Tá? Se ela não pode ser relativizada, não pode ser revogada. Se não pode ser revogada, não pode ser ajustada. Tá? A Bíblia não pode ser ajustada aos meus interesses pessoais e humanos, como muitos ousam fazer. Por exemplo, temos uma seita que várias vezes o fez, modificando o contexto da Bíblia para pautá-la dentro dos seus ensinamentos. Atualmente estão mudando alguns textos da Bíblia para favorecer essa ideologia que está sendo pregada por aí, difundida, tá? E avultamente defendida por muitos. Estão mudando. Colocaram um texto em uma determinada Bíblia dizendo que quando Deus criou para Adão uma adjuntora, uma ajudadora, tá, que estivesse ao seu lado, o texto original é claro, uma adjuntora, uma mulher. Estão colocando uma versão dizendo que Deus criou um semelhante. Pelo amor de Deus, fogo nessa interpretação. Deus não colocou um semelhante para ser ajudador, não. Colocou uma adjuntora, colocou uma mulher, não colocou um homem lá, não. Pronto. Ah, pelo amor de Deus. Nem colocou lá 2 mulheres, nem colocou 2 homens lá, não. Tá errado. Tá errado. Fazer o quê? Tá errado. Vai ensinar... Ah, não, porque está escrito aqui, ó, na Bíblia, que Deus criou um semelhante para esta aula. Não criou semelhante coisa nenhuma, não. Ah... O original vai dizer mulher. Agora, se você quiser mudar o original, aí o quê? Não tô meu irmão, você é o que você quiser. Ué,
Já falei sobre isso aqui. Bom, deixa eu voltar para cá. Pelo amor de Deus, não me fode, arranca a gente de uma realidade, né? É isso aí, gente. Pelo amor de Deus. É relativismo. Vou revogar esse texto. Eu vou reestruturar isso aqui. Vou reescrever isso aqui. Quem somos nós ou quem é você para fazer isso? Vai pagar o preço, hein? Depois não reclama, não. Tá pensando que Deus deixa barato? Ele vai dando corda. Quando ele puxar, aí vem todo quebrado, pedindo perdão pelo que fez. Ai, Senhor, eu estava cego mesmo. Eu estava vivendo na ignorância. Estava na ignorância mesmo. Mas estava mesmo. Ué. Quando a Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das trevas, é isso. Nas trevas, você não tem contato com a luz. Você não tem contato com a inspiração. Você não tem contato com a revelação. Pronto, voltando para cá. Deixa eu terminar aqui. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Bom, então, não posso fazer isso? Pode não, tá bom? Interesses humanos não tem aqui supremacia sobre as escrituras, né? De momento algum. Deixa eu continuar, por favor, pelo amor de Deus. Vamos lá. Assim, no propósito de cumprir o seu papel, tá? A escola dominical, como instituição educadora, ela atua, tá? Como multiplicadora dos princípios cristãos pautados na palavra de Deus. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Valores éticos, valores morais. Ela apresenta um padrão, para ser mais exato. Tá bom? Maravilha. Fique à vontade. Tem mais coisa aí. Mas eu vou para o tópico de número 2. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Essa parte aqui a gente vai usar o que eu disse. Bom, nós temos aqui nos tópicos, subtópicos, para ser mais exatos, 1, 2 e 3, o primeiro, o conceito de educação cristã. O segundo, o objetivo da educação cristã. E o terceiro, a capacitação dos alunos. Lindo demais, né? Meu Deus. Bom, a palavra educação vem do latim educare e significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. É muito parecido com o termo eclésia, né? Uma vez que eclésia significa tirados de dentro para fora. Eclésia dá nome à igreja, literalmente. Que coisa, né? Bem parecido, educare, né? Porque olha só, conduzir para fora. Pelo amor de Deus, guiar, instruir, conduzir. O ensino faz isso, né? Meu Deus do céu, Jesus, isso é demais. Maravilha. Obrigado pelo Senhor ser o nosso guia, nosso caminho, nossa instrução, nossa pauta, nossa aplicação, nosso tudo, nosso conteúdo. Sem o Senhor não somos nada. Nada. Nada! Nada. A gente corta. Ele diz aqui que no Novo Testamento, a palavra que vai dar evidência ao termo educar ou educação deriva do grego paideia e transmite-nos o sentido de instrução. Paideia é instrução. Educare é instruir. Educare é guiar. Educare é conduzir para fora. Paideia é instrução, literalmente. Fala sério. Lindo demais, meu Deus do céu. Isso é lindo, né? O dicionário bíblico Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. Olha que coisa interessante. Isso é lindo, né? Treinamento para as crianças. E para os adultos, pastor? Para os adultos, refere-se a um desenvolvimento da alma, diz ele. Tá?
Como é que isso acontece? Porque o adulto ele vai ter a oportunidade de corrigir os erros da sua vida, tá? Controlando as suas paixões e procurando viver de acordo com o que está sendo ensinado através da Bíblia. Isso é lindo demais, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus, corrigindo os erros. Tá? Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Educação cristã, não estou falando da educação secular, estou falando da educação cristã. A educação cristã tem origem, tem pauta em Deus, tem foco em Deus. A educação do mundo está pautada nos homens, tá? No que os homens querem, no que eles querem transmitir, mas a educação cristã está pautada na Bíblia, é isso. Tá? A formação do caráter cristão vem da Bíblia, vem de Deus. Tá? A formação secular, lembrei agora, a formação secular vem da vontade dos homens e da forma como eles se padronizam para sobreviver. Pega a visão, voltando para cá. Pois bem, meu Deus, a educação cristã se fundamenta literalmente, tá? Na Bíblia e no céu. Terminando aí, a gente vai para o número 2. Objetivos da educação cristã. Ele coloca aqui o seguinte: o Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Que grande comissão é essa? Os pregadores, os missionários, os evangelistas. Tá? E essa grande comissão aqui não coloca somente aqueles que têm cunho de consagrados literalmente para fazerem a obra. Todos, todos, todos. A missão é para todos, independente de cargo. Tá? Não é o cargo do pastor que faz, não é o cargo do missionário que faz, não é o cargo do evangelista que faz, não é o cargo do presbítero, do diácono, da diaconisa, da missionária que faz. É o cristão comissionado, é o cristão impulsionado, é o cristão conduzido, é o cristão levado que faz. Tá bom? É isso. Vamos lá? Pelo amor de Deus, isso é importante falar, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, trata-se de uma ordenança proclamadora, claro, a ordem de Jesus de por todo mundo levar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho, olha que coisa linda, né? E do Espírito Santo. É uma ordem, é uma ordem, é uma ordem. Nós temos essa ordem em São Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, temos aí em Marcos 16, 15, tá bom? E temos até em Atos 1:8, quando ele diz que o Espírito vai descer sobre a igreja e a mesma, envolvida na virtude, no poder do mesmo, vai ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da... Meu Deus do céu! Bom, qual é o objetivo aqui então, pastor, da educação cristã? Bom, objetivo. O primeiro, formação de caráter, né? O segundo, transformar literalmente esse cristão num pregoeiro, tá? Num agente comissionado, num instrumento usado de Deus, levando também, tá? Ensinamento, levando literalmente a palavra do Senhor, porque ele coloca aqui, letra A, ganhar almas para Jesus, letra B, desenvolver espiritualidade, tá? E o caráter cristão. E 3, letra C, treinar o cristão para o serviço do mestre. Então, qual é o objetivo da educação cristã? Essas 3 pautas aqui já é suficiente. Eu tenho uma pauta, na verdade, lá no tópico 2, que eu não estou me sentindo bem, eu preciso falar dele antes de chegar no 3. Tá? Lá no subtópico de número 3, vamos dar uma passadinha lá? Vamos lá. Lá no subtópico de número 3 está escrito assim, a capacitação dos alunos. Eu achei esse tópico aqui tão importante que eu preciso refazê-lo. Vamos lá. O autor coloca para a gente dizendo que capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. E aí eu acrescento, condicionar. Por quê? Ele continua dizendo que na educação cristã, o processo do desenvolvimento do caráter, tá? E eu já paro aqui, do caráter cristão, pelo amor de Deus, tá? Habilita o mesmo com toda a evidência a servir no reino de Deus. Isso é lindo, pelo amor de Deus. Isso é forte demais. E como é que esse aprendiz, como é que esse aluno, literalmente, vai se tornar capacitado, então, pastor, a servir no reino de Deus?
por meio do estudo, ele diz aqui acurado, eu digo apurado, da Bíblia, pelo amor de Deus. Tá? Desse modo, ele diz ainda que os alunos são formados não apenas como leitores, coisa linda, né? Não apenas como leitores do texto, mas qualificados ao exame. Isso aqui, ele fala minucioso, né? Isso aqui me lembra de Lucas, capítulo 1, versículo 3, onde ele declara que de forma minuciosa ele procurou se apurar dos fatos para poder passar. Coisa linda demais, é assim que o aluno deve se sentir. Ok? E ele diz mais ainda, essa meta somente pode ser atingida, somente pode ser alcançada por meio da leitura diária, tá? Das Escrituras. Que isso, pastor? Mas eu não consigo ler todos os dias, eu tenho dificuldade, querido. 1 ou 2 versículos dá para ler. Não é possível. 1 ou 2 versículos a gente lê. Tá? Ah, pastor, mas... Meu querido, se você não está com a Bíblia, mas tem Bíblia online, leia no tempo vago. É importante manter contato com a palavra, ok? Se não está com a de papel pertinho, usa online mesmo, querido. Ah, mas eu não gosto, mas meu amado, 1 ou 2 versículos, no mínimo você tem que ler, contato diário, ok? Nós temos uma disciplina chamada leitura devocional. Tá? Leitura devocional, uma leitura muito peculiar, onde a pessoa escolhe uma hora do dia ou da noite para estar lendo a palavra do Senhor. A leitura devocional transforma o crente numa pessoa prática, coisa linda. Tá? Mas existe uma outra também chamada de leitura exegética. O que é isso? Essa aqui já vai mais para aqueles que querem se apurar dos fatos, cavar a informação, correr atrás, buscar. Ok? Então ele faz essa leitura exegética, pelo amor de Deus. E uma outra, última, né? É a leitura didática. O que é isso? A leitura didática é aquela leitura que você aprende e passa. Tá? É aquela que você cavou, buscou e repassa. E aí você usa o método, né, da didática para poder passar o ensinamento. Então essas 3 formas aqui ajudam na disciplina, literalmente, do conceito leitura para o aluno. Isso é muito importante, né? Antecipei o assunto. Vamos lá. Essa meta só pode ser alcançada por meio das Escrituras. Sobre a iluminação, eu digo orientação do Espírito Santo. Iluminação também está certo, não está errado não. Tá? Do Espírito Santo. E ele até coloca mais uma palavra aqui, tá? E da aplicação dos princípios hermenêuticos. Ah, eu gosto, né? Hermenêutica é linda, é a ciência da interpretação. Lindo demais. Por que eu preciso da ciência da interpretação, pastor, se eu tenho o Espírito Santo? Veja bem, a hermenêutica é tão educada que ela diz que a Bíblia por si só se interpreta. Tá bom? Mas mesmo assim eu preciso dela com toda a propriedade, por causa da gramática, por causa da história, por causa do método literário, eu preciso da hermenêutica. Pega a visão, deixa Deus te usar. Eu falei que eu tinha que falar. Mas vamos lá, número 3, tópico de número 3. É esse tópico é que a gente precisa terminá-lo em nome de Jesus. Bom, é preciso ler a Bíblia olha que coisa linda, né? É preciso ler a Bíblia diariamente. Já falei já, né? Vamos lá. Primeiro subtópico, a leitura e a disciplina cristã. O autor coloca aqui, dizendo que a palavra disciplina, ela tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Logo, disciplina trabalha com ordem, trabalha com obediência e trabalha com regra. E quando trabalha com obediência e trabalhando com ordem e com regra, exige literalmente
do aluno, do aprendiz, do cristão, do servo de Deus, tá? Disciplina. Exige. Falou? Disciplina aqui tem a ver com educação também, lógico, óbvio, né? Então isso aqui é muito importante. E ele continua dizendo o seguinte: o termo discípulo, que significa aprendiz, o termo discípulo está relacionado com, olha só, com a disciplina. Pegou? Para mim isso aqui já é o suficiente. O que a gente vai ver depois disto aqui, tá? É que a disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Então, faz o seguinte, fique à vontade para cavar mais ainda. Falou? Para mim, a pauta principal que está ali, disciplina tem a ver com ordem, com obediência, tem a ver com castigo, tá? E tem a ver com punição. Por quê? Porque se você não obedece à regra, você é punido. Se você não obedece à regra, você é castigado. Mas se você obedece à regra, você é obediente. Se você obedece à regra, você é disciplinado. Ok? E o cristão disciplinado, ele vai zelar por aquilo que está relacionado à vontade de Deus. Ele vai procurar fazer a vontade de Deus. Ele vai procurar se apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que sabe manejar bem a palavra da verdade. Coisa linda, pelo amor de Deus. Tá bom, fique à vontade. Vamos lá, número 2, a leitura e o aprendizado. Vamos lá, número 2, né? A leitura e o aprendizado. Aprendizado, senhoras e senhores, aprendizado é parte essencial de um discípulo. Aprendizado é parte essencial de um discípulo, ou melhor, de um aluno, ou quem sabe, se você queira, tá, também utilizar de um aprendiz. É parte essencial na vida de um aluno, na vida de um aprendiz ou na vida de um discípulo, vai dar no mesmo? Os três é a mesma coisa, ok? Com toda a evidência. Falou? Bom, o autor diz aqui que existe uma máxima pedagógica que diz, ler é aprender. Coisa linda. Eu falei sobre a leitura devocional, falei sobre a leitura exegética e falei sobre a leitura didática. 3 práticas que o cristão não pode deixar de fora da sua vida. Não pode. Ok? Bom, por quê? Se esse cristão, pegando a pauta do autor, ele tem a Bíblia para ler, para estudar, tá? Para se dedicar ao seu ensino, ele vai aprender acerca de Deus, tá? Acerca da salvação, tá? Acerca do Cristo. E aqui eu me lembro de João capítulo 5, versículo 49, onde ele escreve Jesus declarando, né, com toda a propriedade para examinar as Escrituras. Meu Deus do céu, me lembro também de Mateus 22, 29, onde Jesus declara com toda a evidência, errais por não conhecer as Escrituras. Olha a importância, o erro, tá, de não conhecer as Escrituras é fundamental, porque conhecendo as Escrituras você conhece o poder de Deus, conhecendo as Escrituras você conhece as verdades de Deus, conhecendo as Escrituras você conhece o caminho de Deus, conhecendo as Escrituras você se torna disciplinado, você se torna praticamente moralizado, educado e salvo, para a honra e glória do nome do Senhor. Maravilha. Continuando aqui, o aprendizado, senhoras e senhores, eu ainda estou na pauta dele, orienta e leva o crente, tá? Meu Deus do céu, o aluno ou o aprendiz, para ser mais exato,
tá? Para cada vez mais perto de Jesus. Só para constar aqui, tá? O aprendizado leva o aluno a se parecer com o mestre, o discípulo a se parecer com o mestre, o aprendiz a se parecer com o mestre. Nesse conceito, quando a gente estuda as Escrituras, a mesma nos leva a parecer mais com Cristo. Lindo demais. O aprendizado não leva, tá? O aprendizado nos leva ao pleno conhecimento da verdade. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus quem declara, isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Então, senhoras e senhores, é dever, ainda me baseando na pauta do autor, é dever do cristão, do aluno, do aprendiz, é dever do cristão observar o aprendizado bíblico, prezar pelo aprendizado bíblico, valorizar o aprendizado bíblico. Pelo amor de Deus, seguir o aprendizado bíblico. Isso aqui me deixa chateado, indignado, quando eu vejo as pessoas querer fazer as coisas e não aprende, não busca, não cava, não se interessa, mas quer ensinar. Pelo amor de Deus, observe, valorize, paute, pelo amor de Deus, o aprendizado bíblico. Por quê, pastor? Porque aprendendo você se torna sábio, você valoriza a salvação e você é conduzido por meio da fé em Cristo Jesus. Valoriza. Tá? Valoriza o aprendizado, pelo amor de Deus. Vamos lá, número 3, não sai daqui. A leitura e o devocional. Eu já falei, né? A leitura devocional. Eu até tirei daqui. Estava aqui. O que a leitura devocional faz? Tá? Ele coloca aqui dentro desse seu comentário, dizendo que um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus. Olha só. Culto público é uma coisa, o devocional dele é outra coisa. Porque o culto devocional que ele apresenta aqui, né, a cerimônia devocional que ele apresenta aqui, ela acontece dentro do chamado culto doméstico, que praticamente hoje não é mais praticado por muita gente. Eu diria que talvez 70%, 80% dos cristãos de hoje não pratica mais o culto devocional. Não pratica não. Não pratica por conta da correria da vida, né? Outras coisas ganharam espaço dentro das nossas casas. Então é difícil praticar o culto devocional. Diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem, esse culto doméstico, né? Tem perdido espaço dentro dessa nova geração de crentes. Entendeu? Tem perdido. Pastor, o senhor pratica o culto doméstico na sua casa? Se eu disser que eu pratico, eu sou mentiroso. Eu sou realista, gente. Então eu sou verdadeiro. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira. Não adianta. Não vai fazer todos os dias. Você pode fazer uma vez por mês, pode fazer uma vez por semana, mas todos os dias é mentira. Não faz. Ok? Não estou dizendo que não tenha gente que tem. Os anciões, aqueles que são, sabe, já vem daquela pegada antiga, pratica. Mas a galera mais nova, não adianta, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira não, gente. Vamos ser realistas, pelo amor de Deus. Tá? Pastor, mas então o que eu faço, querido? Olha só, eu desenvolvi uma prática para minha casa, em um período muito tenso, né, que eu vivi. E qual era a prática? A gente se reunir para orar. Já que a gente não faz culto doméstico, a gente se reúne para orar. Então, todas as noites a gente orava junto. Tá? Eu, minha esposa e minha filha, a gente orava junto. Tá? E hoje eu vejo a minha filha orando junto com o esposo.
Isso é importante demais, entendeu? A gente mantém ainda a disciplina de ajoelhar junto e orar, entendeu? Por quê? Se eu não faço culto doméstico, pelo menos orar junto não custa nada. Na verdade, você e sua esposa é uma carne só. A sua família que está dentro da sua casa precisa de disciplina, sim. É por causa disso que a gente vê famílias hoje, então, todas praticamente destruídas. Por quê? Porque não tem essa preocupação de orar com os filhos. Aí os filhos se perdem vendo aí esse monte de porcaria que é oferecido aí pelas redes sociais, que é oferecido aí pelos canais abertos, canais fechados, e agora aberto também, né, para quem compra, para quem paga, né? Enfim, é cada loucura que a gente vê, pelo amor de Deus. Parece que toda série tem que ter uma coisa ruim lá dentro, tem que ter uma disciplina do cão lá dentro. Pelo amor de Deus, os personagens que você gostava quando você era criança, hoje são tudo vira-casaca. Tá todo mundo saindo do armário aí, misericórdia. Fogo nesse demônio, pelo amor de Deus. Aí, deixa eu voltar pra cá. Por quê? E o que é pior, é que a gente... Isso é o que a Bíblia diz, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, pelo amor de Deus. Espírito Santo, me segura, por favor. Qual seria a prática de um culto doméstico? Tá? Bom, a prática de um culto doméstico é muito simples, né? Você vai dirigir um culto doméstico igual você dirige na igreja. Agora vamos ver a irmã fulano e tal, agora o pregador fulano. Não, não vai fazer isso. O culto doméstico está mais para uma oração, né? Começa orando, canta um hino, ora, canta um hino, ou canta um hino e ora, enfim. Depois traz uma palavra, depois ora e pronto. É muito simples, não é aquela coisa... agora vamos ver, quero pregar 40 minutos. Não. O culto doméstico é uma coisa sua. Ele é diferente de um culto no templo. Tá? Como eu disse para vocês, eu desenvolvi a prática da oração. Se você não faz o culto doméstico, desenvolve alguma coisa. Mas a tua casa precisa estar debaixo da oração, porque se não tiver, e mesmo estando, você passa por prova, passa por... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mesmo orando, você passa por tribulações. Jesus no Getsemane, orando e sofrendo, sentindo a dor, sentindo o peso, sentindo a amargura do sofrimento. Ele estava em oração. Imagina se não tivesse. Deixa eu voltar para cá. Querido, fiquem à vontade, ok? Fiquem à vontade. O devocional, diz ele aqui, tá? É uma oportunidade do elemento aproveitar para estudar, tá? A Bíblia toda de forma sistematizada. O estudo sistemático da Bíblia, né? Então o devocional ajuda nessa parte. Como assim? A gente sabe que algumas disciplinas são alocadas à Bíblia, o conteúdo Bíblia, para automaticamente nos proporcionar um ensino mais claro, né? Nós temos teologia, que agora passa a ser teontologia para Deus, tá? Temos cristologia para Cristo, pneumatologia para o Espírito Santo, angelologia para os anjos, tá? Antropologia para os homens, eclesiologia para a igreja com toda a propriedade, ok? São matérias fundamentais que nos ajudam, tá? Nessa prática devocional de conhecer, de aprender. Tá? Lembrando que das 3 leituras que eu citei aqui, devocional, exegética e didática, tá? O devocional vai sempre ser o primeiro carro-chefe a puxar você para uma leitura exegética, não tem jeito. Você vai começar a buscar, porque a leitura devocional vai preparar você para esse terreno, né? De busca, de cavar, ela vai te forçar isso, não tem jeito. Então isso aqui é muito importante, né? Enfim, deve ser praticado. Tá bom? Enfim, ele coloca aqui, o conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas. Claro, eu até falei, né, que uma das pautas de Lucas, eu amo muito isso, em Lucas, porque ele vai dizer, já disse, digo e repito, que ele vai se apurar minuciosamente. Eu gosto muito dessa expressão de Lucas, eu gosto muito disso, tá? Porque ele me ensina com essa declaração, que eu devo vasculhar, que eu devo correr, que eu devo cavar, que eu devo buscar. Meu Deus do céu, é lindo demais. Diz ainda que
como a nossa declaração de fé expressa aqui, a ortodoxia pentecostal, pelo amor de Deus, deve ser pautada dentro dessa questão de aprendizado, para ser mais exato. E aí a gente fecha o pacote e vai para a nossa conclusão. Bom, a educação cristã, ele termina dizendo, tá, fundamenta o seu currículo, tá, na inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Coisa linda demais. A educação cristã fundamenta, centraliza, aloca, coloca o currículo do cristão dentro da Bíblia Sagrada com toda a propriedade. Isso é lindo demais. Principais objetivos: ganhar almas, desenvolver o caráter, preparar o salvo para o serviço cristão. Lindo demais. Nesse propósito, diz ele, os alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia com toda propriedade. Sobretudo, pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras. Pega a visão, ok? Leitura bíblica é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do cristão. Falou? Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.